É isso aí, galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar ouvindo e vendo a gente, mas estamos começando mais um episódio, mais um momento de conversa, de bate-papo sobre mudança de vida, sobre vícios emocionais, sobre vícios químicos. E hoje eu tenho o orgulho, o prazer, a satisfação de receber o pastor Técio, que é o líder do ministério, do Ministério de Louvor aqui da Igreja Batista Comunidade do Amor, da qual eu faço parte. Seja bem-vindo, pastor Técio. Cumprimente aí as pessoas. Obrigado. Alegria estar com vocês aqui. Vamos compartilhar. Vamos falar. Gente, eu quero começar falando de uma bênção maravilhosa que aconteceu essa semana. Nós estamos hoje no dia 18 de dezembro de 2019. E há menos de uma semana, né, pastor Técio? Dia 12. Dia 12. Dia 12. Então, exatamente aí, há 6 dias, foi lançado no Brasil inteiro a música Dom da Fé. Dom da Fé. Do pastor. Fala um pouquinho sobre essa música, como foi tudo isso. Dom da Fé é um presente que Deus nos deu no final desse ano de 2019. Mas Dom da Fé já caminhava comigo. Ela é uma música de composição do pastor Zé Silva, do Renascer Praise. É um grupo muito conhecido no Brasil. E eu já ouvia essa canção. Eu lembro que eu viajava muito para Brasília e tem uma playlistzinha que eu ficava ouvindo no avião. E Dom da Fé já fazia parte. Parece que eu já vinha gerando esse sonho dentro de mim, né? E vim durante todo esse ano ouvindo Dom da Fé, não coloquei no louvor. Eu vinha só da igreja. Eu vinha só trabalhando ela no meu coração. E fiz um contato com o pastor Zé Silva, que é produtor do Renascer Praise, se havia possibilidade de ele produzir um ministro de louvor cearense, do Nordeste. Se ele encarava o desafio. Se ele encarava o desafio. E aí ele disse, na hora, topo na hora. E quando nós começamos a trocar ideias, eu falei, olha, eu conheço algumas músicas suas e tal. Quando eu cantei Dom da Fé, ele disse, rapaz, essa música foi feita para você. Meu Deus. Encaixou. Encaixou, nós temos que gravar. E aí nós fomos para estúdio e Deus proveu todas as etapas de gravação de Dom da Fé. E até que chegamos aqui, estamos lançando aí. Dom da Fé é uma música linda. E assim, Dom da Fé, ela trouxe um novo momento para a minha vida. A partir de Dom da Fé, nós entramos no projeto dos Imparáveis, criamos a live dos Imparáveis. Né? Tô aqui, ó. Já ia falar sobre isso também. Certo? Então, estamos fazendo muitas lives e falando para as pessoas sobre fé. Como a sobre fé, né? prosseguir, sobre continuar e não desistir. Né? Lá em Hebreus 11, a palavra fala sobre que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. E nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas avançam para a salvação. Então, nosso alvo é sempre ir em frente. E aí, já aproveitando que o senhor falou da live, qual o dia da live, como é que a gente te encontra para participar dessa live? Eu já participo, na verdade, né? Pronto. Então, como é que as pessoas que estão vendo a gente aí podem participar da live Os Imparáveis? Nós estamos trabalhando o projeto dos Imparáveis no Instagram, a princípio, de segunda a sexta, ao meio-dia. Em alguns dias eu faço à noite, mas lá no nosso Instagram, Técio Lima, você tem todas as informações. Show. E normalmente ao meio-dia a gente está com a live. @Técio Lima, você encontra, eu vou colocar aqui na descrição embaixo, aqui no canal, você pode clicar lá. Temos muitas novidades para 2020 em relação ao projeto dos Imparáveis. Show de bola. Pode adiantar alguma coisa pra gente? Como ainda está todo sendo gestado? Ele já está em fase de nascimento ali. Então pronto, fica de olho aí no Instagram do pastor Técio para que você possa saber dessas novidades. E o pastor Técio, ele não para, é interessantíssimo, é muito legal ver os Imparáveis, ver essa junção que ele faz da palavra de Deus, da experiência de vida dele, desses anos que ele tem de ministério e do coach também, que trabalha muito forte na vida dele, que a gente acredita que é uma ferramenta de Deus. Pastor, tem uma live que o senhor faz também com a sua esposa, com a pastora Priscila. Faço. Nós trabalhamos agora recente o projeto Revolucione os Seus Relacionamentos. Certo? Então, assim, uma das maiores dificuldades dos casais é, primeiro, em questão de identidade, se conhecerem, saberem quem são de fato, conhecer a sua essência. Porque assim, nós sabemos que nós temos uma essência no nosso Criador. Sim. Nele nós somos gerados e viemos dele e voltamos para ele.
E aí, quando nós começamos a trabalhar essas questões de identidade, de autoconhecimento, de comunicação nos relacionamentos, nós começamos a ver as debilidades. Sim. E aí criamos o desafio Revolucione os seus relacionamentos, trabalhando as linguagens de amor. Então, assim, a gente tem sido um projeto muito bacana, porque nós trabalhamos, coloque em prática uma comunicação positiva de amor. Com as... não é não só com o casamento. Não, mas filho com os pais, pais com os filhos. Relacionamentos interpessoais. Então, é a maneira como você se comunica com o outro. E esse vai no teu Instagram ou vai no Instagram da pastora Priscila? Esse vai no da Priscila. Qual é o Instagram dela para eu colocar também? É Priscila Lima. Priscila Lima, ok. Então já fica a dica aí para futuros episódios, pode ser com a pastora Priscila. Eu estava pensando aqui se eu ia pedir para ele dar uma palhinha do Dom da Fé, mas eu decidi que é melhor as pessoas procurarem. A gente pode deixar o link aqui. O link aqui está em todas as plataformas digitais. Apple, Spotify, Deezer, no Instagram Amazon também. Music, YouTube, no Insta, lá no nosso Insta, você tem um link que dá para essas plataformas. No Stories, você pode colocar também o Dom da Fé lá como partezinha do seu Stories, que eu já fiz algumas vezes. E é isso, gente, Dom da Fé. E aí, outra coisa que eu chamei o pastor Tess para a gente conversar hoje, que é muito importante, que é o sentido dessa série de episódios que eu estou fazendo, que é a mudança de vida, falando sobre vícios emocionais, vícios químicos, como é que tudo isso, e é algo muito forte, muito importante dentro dessa caminhada de recuperação, essa caminhada de mudança, de novo ser, que é a palavra de Deus. Então, nada melhor do que um pastor que vive isso, que sabe o que é isso, que trabalha com isso, que tem a experiência própria de mudança de vida, para a gente falar sobre esse assunto. E eu queria começar perguntando, pastor, na sua experiência em relação à palavra de Deus, com o que é vício emocional? Como a Bíblia trabalha isso? Certo, olha, o nosso entendimento, João, é que nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência terrena. Como é isso? Nós somos espírito, temos uma alma, que é a sede das nossas emoções, Sim. E habitamos em um corpo, que é como nós nos comunicamos aqui nessa terra. Sim. Então, o que é que acontece desde o princípio, quando a gente vê quando o pecado entra no mundo? Deus cria tudo maravilhoso, tudo perfeito. Coloca o homem lá e diz, tá aqui, tá pronto. Dominem. Governe, dê uma identidade para eles de governo. Vivam, né? E uma palavra, cresçam, multipliquem. E aí o homem decidiu caminhar para o único caminho que não era pelas possível. próprias pernas. E assim, é uma grande debilidade do homem em si o obedecer. Então Deus disse, não toque ali. E aí o homem foi e tocou, e aí abriu todo esse abismo entre a nossa essência com o Criador, Deus, gerando uma disfunção no nosso espírito. E começa-se o processo de adoecer a nossa alma. Certo. A partir dessa ruptura, e a Bíblia diz, o pecado causa separação entre Deus e o homem. E eu tenho um entendimento claro, é um entendimento bíblico, que o homem sem Deus, ele é um ser desgovernado. Ele é um ser sem rumo. Ele é um ser sem propósito. Nós falamos tanto de propósito nos dias de hoje. Sim. Né? E eu vi que você estava fazendo as lives lá do Uma Vida com Propósito. Uma Vida com Propósito. E o capítulo número 1 de Uma Vida com Propósito fala sobre... Não viver o nosso propósito, viver o propósito. Onde buscar o propósito. Onde buscar o propósito. Assim, nele nós fomos formados e nele nós encontramos todas as respostas para o nosso propósito. Então essa ruptura do ser espiritual com o seu Criador, através do pecado, começa a causar essa confusão toda. De escolhas erradas. De escolhas erradas, de busca do eu, das nossas vontades, porque o ser humano é cheio de vontades. Então talvez nesse momento é onde iniciou-se ou criou-se, ou o homem permitiu que esse vazio que vive em nós começasse a acontecer nessa ruptura. E aí ele começa a buscar
outras coisas, né, que a gente pode falar sobre vícios emocionais, químicos e qualquer coisa que seja, para suprir esse vazio que era do Criador. E esse vazio, tem uma frase que diz que o vazio do homem é do tamanho de Deus. O tamanho da falta de Deus, né? O que falta... Exatamente, que Deus ocupa todo... Lógico que Deus é muito maior do que tudo isso, mas o que encaixa nesse vazio do homem é a falta de Deus. E aí a gente vê o homem, através dessas escolhas erradas, e Gálatas 5, eu quero falar um pouco aqui sobre Gálatas 5, que ele fala sobre a natureza humana, a vida pela natureza humana e a vida pelo Espírito. E o que olha, deixa eu abrir aqui Gálatas 5 pra gente. Vamos para Gálatas já. Vamos para a palavra, né? Palavra olha sempre só. Olha só. Ele diz o seguinte: por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Gálatas 5,16. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Existe aí uma batalha dentro do homem, né? E ele diz o seguinte, olha só. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aí ele fala aqui um pouco sobre a questão da natureza humana. Ele diz o seguinte, ó. Quando vocês seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Ele diz, imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Fica muito claro. Tem muita área de luta aqui do CR aqui, não tem? Dá para se juntar um com o outro aí, dá as áreas quase tudo. Na verdade, então, o que está muito claro para mim é a falta do Espírito Santo, a falta de Deus nas nossas vidas, propicia a entrada dos vícios, que são aí, bem claro, emocionais e químicos nas bebedeiras ali. Nós começamos falando que houve uma ruptura no início. E aqui em Gálatas nós estamos falando da figura do Espírito Santo. O que acontece nesse projeto de Deus para o homem? Quando o pecado entrou e houve essa separação, Deus pensou e assim, está na hora de Jesus ir à Terra para transformar o homem, pagar essa dívida do homem, perdoar os pecados do homem. Então Jesus vem. Quando Jesus cumpre a sua jornada aqui, a sua missão na Terra, que volta para Deus, ele disse, eu volto para o Pai, mas eu deixo o Consolador, o Espírito Santo. E há uma passagem que diz, ele vos ensinará todas as coisas. Aí eu penso assim, Deus criou um mundo, um jardim, colocou o homem lá e disse, todos os dias eu vou habitar com vocês. Vou caminhar com vocês, vou me relacionar com vocês. O homem peca, cai, se afasta de Deus porque é expulso do jardim. E aí Deus diz, eu vou mandar Jesus agora para me reconectar, reconciliar Deus com o homem. Só que aí Jesus vem à Terra como homem para viver todas as nossas experiências terrenas e tal. Para dar testemunho de vida. Para ter legalidade. Na verdade, assim, para ter legalidade. Porque Deus criou, mas Deus não era um ser como nós. E aí ele veio, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tipo, é muito fácil mandar aí de cima. Eu quero ver viver com a gente. Aí ele pega e manda Jesus, depois ele vai viver. Todos os desafios que nós temos aqui de tentações, de dores, de anseios. Então, a gente vê nas experiências de Jesus, ele vivendo ali honrando próximo o pai, à sua honrando morte, a mãe, sendo Jesus, tendo que fazer todas as honras, cumprir com cada um dos... próximo à sua morte, sentindo todas as angústias. Aquela ansiedade. Que inclusive ele pede para não passar, mas seja feita a vontade
Então mostra que ele realmente teve angústia. Teve a morte do seu melhor amigo decapitado, que ele provavelmente deve ter sofrido com isso. As pessoas que traíram Jesus. Então tudo que você possa ter passado pela sua vida, nesses 3 anos, nesses 33 anos, Jesus passou também. Agora, o que eu acho mais incrível é quando Deus, através de Jesus, cumpre esse projeto de reconciliar o homem, e aí ele diz agora, o meu Espírito vai habitar dentro de vocês. Aí Deus não vai mais à terra. Ele vem e salta dentro da gente. Vem morar dentro de nós. Novamente. Certo? Ele se distanciou lá no começo. Aí pronto, aí sim, com o Espírito Santo, nós podemos voltar a viver a essência. O primeiro amor. O primeiro amor, né? A viver essa obediência que Deus disse lá no jardim, olha, tá aqui tudo para vocês, cresçam, multipliquem, dominem, governem. Mas aí o homem diz assim, como eu vou fazer isso? Como eu vou conseguir? Porque as pessoas dizem assim, eu não consigo deixar de fazer isso. Eu não consigo parar. Deixar de usar droga, eu não consigo deixar de beber, eu não consigo. Eu não consigo. Então assim, a possibilidade do homem ser restaurado é o Espírito de Deus morando dentro dele. Porque a palavra diz, ele vos ensinará todas as coisas. Só através do Espírito Santo, dos princípios de Deus e de Deus habitando dentro de nós, é que nós podemos ter as nossas feridas emocionais saradas. Porque tem outra história que dá mais uma série de vídeos. É que quando o pecado entrou no mundo, começaram-se os padrões de maldição familiares se repetindo. E aí, Joãozinho, você teve um problema com álcool, não foi? Sim. Se você for puxar no retrospecto familiar, quantas gerações tiveram problema com álcool? É verdade. Avô. Pai, pais, avós. É uma sequência? Sim. Nós vamos... E no que a gente entende, isso é muito interessante, porque às vezes você fala assim, mas meu pai não foi alcoólatra, nem minha mãe. Porém, o álcool, ele é uma das maneiras como você utiliza para mascarar ou para fugir ou para completar esse espaço. Fugas, né? Então, não necessariamente o meu pai precisa ter sido alcoólatra, mas ele pode ter sido viciado em jogo, mas ele pode ter sido um cara que era um codependente emocional, ele pode ter sido um cara que era idolatrava o dinheiro, ele pode ter tido um outro comportamento, mas que no fundo dele é o mesmo, vamos dizer assim, a mesma doença, é a mesma falta. Então a maldição ela se repete, embora o comportamento da ponta não seja o mesmo, seja um pouco diferente. O sintoma seja outro. O sintoma é outro, mas a doença é a mesma. Então a nossa questão, gente, assim, porque às vezes você fica atacando no sintoma. É o que a gente fala. Atacando no sintoma. Esqueça a consequência e vá na causa, né? Dizendo para a pessoa, você precisa parar de fazer isso. Vamos trabalhar para você parar de fazer isso. E quando você não vai na essência, na raiz do problema, você não cura. Sim. Você substitui. Você substitui. E aí nós vemos diversas pessoas saindo, eu conheço pessoas, saíram do álcool e foram para outro tipo de droga. Sim, normal. Saíram de uma compulsão e trocaram por outra. Normal. E aí vão buscando em outras... Sempre completar um vazio que a única coisa que vai completar eternamente isso é a presença do Espírito Santo. E olha só, nós estamos falando da natureza humana e da natureza pelo Espírito. Nós falamos tudo que é natureza humana, eu quero até repetir para ficar registrado. Sim. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria. Quando eu vejo sensualidade, às vezes as pessoas acham lindo um Instagram sensual. Mostrar, fazer caras e bocas. Tal. Só que o Instagram também virou hoje um book. Um book, é verdade. De exibir sensualidade. Que é uma autoafirmação, que é que também dá pano para outras lives. Vamos continuar. Aí a gente... Aí ela diz o seguinte, idolatria, feitiçaria, hostilidade, a gente entra nas áreas de relacionamentos. Discórdia, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja. Aí vem bebedeiras
e por aí vai. Bebedeiras, no caso da escrita da Bíblia, também está englobado vícios químicos. Álcool, droga, Pronto. tudo isso está entrado aí nesse meio dessa bebedeira. E aí ele diz o seguinte, olha, no verso 22 ele diz assim, mas o Espírito produz este fruto. Quando você vive pela natureza humana, desconectado de Deus, você produz tudo isso que a gente falou. Mas quando você chama o Espírito de Deus para habitar dentro de você, você vai desenvolver novos comportamentos, novas atitudes. E aí ele diz o seguinte, ó, mas o Espírito produz. O Espírito é um treinador dentro de nós, nos ensinando. Não é mágica, é treino. Não é mágica, não é pílula, não é profecia, entendeu? Não. É dia a dia. É treinamento. Como a gente fala na recuperação, é um dia de cada vez. É treinamento, ele diz, ó, mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Para tudo que nós falamos assim, eu não consigo, através do Espírito vem o domínio próprio, que você tem o poder de dizer, eu não vou fazer isso. Então assim, isso quer dizer o quê? Eu consigo me libertar sozinho? Não. Não. Não existe. Pega alguém e coloca numa terapia, seja lá o que for, que ele vai treinar comportamento. Ele vai treinar comportamento no sintoma. Sim. Na consequência, né? Na consequência. Mas se ele não for... na causa. Na raiz, na causa. Se a alma dele é separada de Deus, é temporário. É temporário. Tem prazo de validade. E essa é uma das grandes coisas que eu vejo na minha caminhada de recuperação e nas pessoas que eu vivo, né? Que eu convivo nessa caminhada, é exatamente a falta da busca da essência que é Deus. E a gente nem está falando tanto de religião aqui, a gente é muito maduro para falar sobre isso. Nós estamos falando de Deus como ser supremo. Então, não interessa se você é católico, se você é isso, aquilo ou aquilo outro, tá? Nós professamos uma fé do Evangelho, nós professamos uma fé que chama um dogma batista, vamos dizer assim. Mas o que importa é que você seja cristão e crente, ou seja, crê em Cristo, crê em Deus. E Ele vai fazer essa substituição. E não é só crer, mas é pertencer, como fala, nós vamos finalizar com esses últimos versos aqui de Gálatas 5, que diz assim, ó, aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Qual é a grande guerra do homem também? É querer ser Deus de si mesmo. Controle da sua... Tirar o controle... Isso é uma área de luta que eu estou inaugurando no CR. Pessoas são viciadas em tirar o controle da mão de Deus. Sou o primeiro da fila. Aquela história. Eu entrego nas mãos de Deus, aí fica segurando. Toma, Deus. Toma. Isso eu sou campeão em fazer. Essa palavra é muito clara, gente. Ó. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Aí a pessoa diz assim, mas meu Deus, como eu vou ouvir a voz do Espírito? Vai ouvir uma voz que vem aqui, João... Quando existe um processo de você nutrir o espírito ou nutrir a carne. Sim. Nutrir o desejo do coração é fazer tudo que eu tenho vontade. Eu tenho vontade de enfiar o pé na jaca, de ir pra balada, de tomar todas, de ficar com todo mundo, de passar o rodo. Isso é o desejo. É o desejo da carne. Da carne. E a vida pelo Espírito é eu buscar mergulhar no princípio de Deus, que é a palavra. Buscar a intimidade com Deus em oração, que é o diálogo com Deus. E quando eu começo a desenvolver esse entendimento, o Espírito começa a falar comigo. Por exemplo, eu leio isso aqui e vejo que tem a natureza humana. Se eu estou cometendo algo da natureza humana e a palavra está dizendo, ó, sigamos a direção do Espírito. O Espírito produz isso. Então,
Eu preciso decidir para que lado eu vou. Uhum. Se eu me alimento eu alimento meu espírito diariamente, eu vou fortalecendo o espírito na condição de tomar decisões corretas. E vou vencendo. Como você fala, um dia de cada vez. De cada vez. Dá uma escorregada ali, uma escorregada acolá, pede perdão, e vou volta ali, vai de fortalecendo. novo. E vou me fortalecendo em Deus, no Espírito, no princípio, na palavra, na oração. Certo? Essa era a pergunta próxima que eu ia fazer. Como eu faço para me aproximar mais desse Espírito? Como a Bíblia me ensina, ou o próprio pastor Técio aconselharia na sua experiência, de como eu trazer de volta esse Espírito trazer de volta esse Espírito, o Espírito para o vazio que habita dentro de mim? Olha, não tem como, por exemplo, você frequentar uma igreja não quer dizer que você vai ter relação com Deus. Uhum. Não quer dizer que suas feridas serão curadas e você vai vencer tudo isso. Só ser um frequentador não garante isso. Então, assim, nós temos, por exemplo, como prática aqui na Comunidade do Amor, o plano de leitura da Bíblia. Você lê 3 páginas todo dia. Eu falo sempre com as pessoas que eu converso assim, olha, porque nós temos o ritual do acordar, e o ritual do acordar não é algo assim, porque é uma rotina de preparação do seu espírito, da sua alma para o dia. Então, se você começa o dia já preparando o seu espírito, já alimentando o seu espírito, você vai ter condições de ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito. Discernir, ter entendimento e tomar suas decisões de forma mais clara. Sim. Domar as suas emoções. Então, isso é uma preparação que... Você sai de casa sem tomar café da manhã? Pode sair. Até sair, mas vai passar fome. Quando chega mais ou menos na hora do almoço, você tá igual uma Toyota se batendo. Se tremendo com fome. Aí você diz, não vou almoçar não. Quando vai chegando no final do dia, você já está cambaleando. E esse é o entendimento de preparar o espírito, certo? De se conectar. Isso é uma coisa muito interessante, porque se a gente comparar o espírito com comida, como o senhor fez, eu não tomo café da manhã, eu não almoço. Quando eu chego em casa, meus filhos pulam em cima de mim, provavelmente eu vou ser mais grosseiro. Minha esposa vai falar comigo, eu vou estar impaciente, porque eu vou estar com um vazio dentro de mim. Cara, né? Chamei cara aqui, ó. Não tem problema não, é cara mesmo. Eu atendi uma pessoa que ela disse assim, eu estava em casa, e aí eu tive uma discussão com a minha esposa. Uma pessoa que não estava preparada emocionalmente. Aí ele disse assim, eu fiquei com tanta raiva que eu dei um chute no ventilador. E quebrei o ventilador. Naquela hora eu vi assim que a gente não ia aguentar ficar no calor sem o ventilador. Aí eu saio de casa, pego meu carro com ódio. Quando eu vou saindo, eu arranco e corto o pneu no meio fio. Aí ele disse, precisei procurar uma borracharia, mas era noite. E à noite as borracharias são todas mais caras, cobram mais caro. Briguei com o borracheiro porque ele estava cobrando mais caro. Fui atrás de um extra que ficava até mais tarde aberto para comprar o ventilador. Quando eu fui comprar o ventilador, eu discuti com o vendedor também. E assim, foi uma saga de acontecimentos. De coisas ruins, né? De coisas ruins, porque ele estava despreparado emocionalmente para lidar com aquela primeira situação. E aí, meu irmão, é tipo assim, você sai de casa despreparado, quando tu coloca o pé na rua, alguém passa no carro, joga água em você. Aí você já chama ele, fela da... Já começa uma cadeia aí a pessoa pensa assim, rapaz, hoje o meu dia não prestou para nada. Hoje eu tô naqueles dias de azar. Mas na verdade você saiu despreparado. Você não soube parar na primeira situação. Não teve o autocontrole. Isso eu faço muito. Quando eu tenho, por exemplo, eu discuto em casa no café da manhã.
Entro dentro do carro, eu faço uma oração. Senhor Deus, abençoa, tira essa raiva de dentro de mim. Você rompe logo ali. Eu rompo logo ali para continuar meu dia. Isso não garante que vai ser 100% bom o dia, mas garante que vai ser menos ruim em cada situação dessa. Já deu um azar desgraçado começar o dia discutindo. Mas o que eu digo é assim, que no próximo evento pode ser que o outro traga algum tipo de demanda de frustração no seu dia. Mas você não vai encarar aquela frustração da mesma maneira como se fosse uma soma de sentimentos negativos, de emoções tóxicas dentro de você. A vida pelo Espírito, o treinamento pelo Espírito Santo, ela te dá a condição da autorresponsabilidade de dizer para o outro, internamente assim, você não me controla. Eu governo as minhas emoções. Sim. Não é o que você faz contra mim que determina a minha reação. É aquele que habita em mim. É aquele que habita. Eu sou governado pelo Espírito. Aí isso é muito espiritual, pastor. Isso é um desenvolvimento. É um treinamento. Claro. Isso não quer dizer que eu não me chateio. Isso não quer dizer que o discípulo não liga na hora que eu não gostaria de atender. Isso não quer dizer um bocado de situações que a gente acaba aprendendo com o treinamento a lidar com elas a cada um. Certo? Então, quando a gente trabalha muito a questão dos passos no CR, do treinamento de coaching, os exercícios, as ferramentas. Gente, nós temos o maior treinador de todos, que mora dentro de nós e é acessível a você que está aí. Basta você dizer, Senhor, eu te aceito, eu reconheço, Senhor, como meu Salvador e eu te peço que o teu Espírito venha morar dentro de mim. Pronto. Você já começa um novo ciclo na sua vida de cura dos seus anseios, né? Dos seus desejos, das disfunções comportamentais que você possa ter, de tudo, olha. E aí você começa um processo de limpeza da sua alma. Liberar os seus ofensores, os seus agressores, aqueles que erraram com você, porque tudo começa na família, né? E aí nós... Rapaz, é tema para umas 10 lives aqui. Falar de vício não é fácil. Mas eu gostei muito desse discernimento, dessa posição de que a igreja é algo muito bom. E a gente faz o convite, você que é de Fortaleza, a vir para a comunidade do amor. A gente faz o convite, você que é de Fortaleza, a frequentar o CR, a conhecer o Vida 3, que é um evento maravilhoso aqui na nossa igreja. É importante você viver com seus irmãos, você fazer parte de alguma comunidade que tem pessoas que podem lhe ajudar, pessoas que podem lhe orientar. Mas isso é o a mais. Isso é o que vai te fortificar depois que você tiver o entendimento de convidar novamente o Espírito Santo para habitar dentro de você. E isso é feito através da meditação diária, da oração diária, da leitura da Bíblia. A gente tem um planejamento. O planejamento de leitura da Bíblia nosso é muito simples. 3 páginas, todos os dias. Você vai demorar 5, 10 minutos de leitura, tá? Que vai trazer esses entendimentos, o conhecimento. Começar a despertar em você o ouvir a voz. Como é o que eu disse, não se é a voz de Deus ou Cada Gente, a voz de Deus não é a voz da dúvida. A voz do Espírito não é a voz que diz que você não vai conseguir. Essa voz já é clara. A voz da dúvida é a voz do inimigo. É exatamente aí que ele trabalha, né? Te colocando em dúvida, te colocando incerteza, a culpa. A da acusação. Você errou, por isso você não merece. Você não tem mais jeito para você. Essa voz aí é a voz do outro. Do outro lado. Deus não fala, não, você não vai conseguir. Ele fala, por esse outro caminho é melhor. Exatamente. Essa então, outra maneira, essa outra maneira de pensar. A voz do Espírito sempre vai falar com você para te tirar da rota do erro. E você acredita que a voz fala de maneiras diferentes para cada um? Fala. Muito. É porque para mim é muito claro, eu aprendi a escutar a voz de Deus. Realmente eu não escuto uma voz, João, faça isso. O que acontece é, quando eu tenho muita euforia dentro de qualquer decisão, estou num ponto de uma decisão, para cá euforia, para cá paz, eu vou pela paz.
E a paz é a voz de Deus, porque o meu eu sempre quer euforia, sempre quer o oba-oba, o lelele, quer a felicidade rápida, momentânea, instantânea, mas Deus quer a paz. E a paz vai me trazer uma felicidade mais prolongada. E eu tenho vivido assim e tem dado muito certo. E cada um tem o seu jeito. Então, olha, trabalhando o conceito de libertação de vícios, o treinamento do Espírito vai te conceder ser livre dos vícios. Dos vícios. Uau. A gente sintetiza nisso. Trazer de volta o Espírito Santo para dentro de você, para encher o local, encher o vazio que você não está conseguindo encher na droga, que você não está conseguindo encher no álcool, não está conseguindo na pornografia, ou seja lá, qual foi a área de luta que você esteja vivendo. E aí, meu irmão, mas eu preciso de ajuda. Ferramenta não falta. É o que não falta. Já acabei de dizer. Informação é o que não falta. Apoio não falta. O Vida 3 roda o Brasil, o Vida 3 tem em Fortaleza 3, 4 vezes por ano, sai do Brasil, né? Vai na África. CR tem toda semana. CR tem aqui em Fortaleza, em toda semana, tem no Brasil inteiro, tem no mundo inteiro para você frequentar. Se você está assistindo esse vídeo e você não quer uma linha evangélica, tem grupos alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, que falam em Deus da mesma forma, falam em poder superior. Ajuda você tem. Mas nada vai adiantar se você não colocar o Espírito Santo dentro de você e permitir que ele comece a agir. Não é isso, pastor? Top. Top? Então, gente, muito obrigado. Foi muito bom essa conversa com o nosso pastor. Próxima sexta-feira a gente tem outro episódio. Pastor, aí com suas considerações finais para a gente se despedir. Joãozinho, as considerações são essas aqui. Quando nós caímos no princípio, lá em Adão e Eva, né? É outra história, outro tema para outra live também, para a gente trabalhar, porque assim, Adão fraquejou na liderança dele também. A gente costuma só apontar o dedo para Eva. A gente fala no CR que o Adão foi o primeiro caso de negação e vitimização. Quem foi que comeu foi ela, não fui eu, né? Para mim também ele foi o primeiro panda da humanidade. Primeiro panda, é verdade. Obedeceu ela, né? Pronto, então assim, quando nós caímos lá e abrimos esse distanciamento, esse abismo entre Deus, começamos a andar pela nossa natureza humana, gerou todo esse destroço que nós estamos vivendo hoje, certo? Então, nós precisamos retornar ao princípio, voltar ao primeiro amor, buscarmos aonde de fato nós vamos encontrar solução, cura, que é em Deus, que é nos seus princípios, que é na sua palavra, que é no Espírito Santo, certo? Então, nós temos solução, ok? O ser humano hoje, ele vive num labirinto, que ele não, tentando se encontrar no álcool, nas drogas, na prostituição, pornografia, no vício em sexos, nas compulsões, e esse comida, compra. Esse caminho é um caminho sem volta, é o caminho da morte. E o Espírito conduz ao caminho de volta, o caminho da vida. Essas são as considerações finais. Gente, muito obrigado, pastor Técio. Deus Tamo abençoe. junto! Tamo junto. Valeu, galera. Até a próxima sexta. Vai no Instagram do pastor Técio, acompanha as lives. Dom da Fé, a música que ele tá lançando, top. Posta aí no seu Instagram, no seu Facebook, em tudo. Valeu, galera. Grande beijo. Tchau. Tchau, beijão.